Posso começar? Pode começar. Então, vamos lá. Fui chamado pelo Marcondes aqui para falar sobre lipedema, um assunto que acho que a maioria sabe que eu adoro, e vou apresentar, então, o diagnóstico, o que é importante saber da parte clínica do lipedema. Então, lembrando que o lipedema foi descrito pela primeira vez em 1940, lá na Mayo Clinic, pelo Dr. Allen e Hines. Vocês devem lembrar, o Dr. Allen é aquele do teste de Allen, né, do punho, né, para ver a circulação do arco palmar. Então, foi descrito lá em 1940. Então, quando as pessoas vivem falando aí, né, o lipedema é doença nova, é doença da moda, não, longe disso, isso tem muito tempo. Então, e o diagnóstico era clínico lá e continua sendo clínico aqui, e os exames subsidiários, eles vão auxiliar o diagnóstico clínico. Então, esse foi o primeiro caso descrito em 1940. Vocês podem ver que não é um caso daqueles estágio 4 com linfedema associado, um estágio bem avançado. Não, é um estágio inicial mesmo. E a gente avaliou a prevalência do lipedema no Brasil em torno de 12,3% da população feminina adulta brasileira. Quase 12 milhões de mulheres no Brasil. É muita gente mesmo. A questão é que boa parte delas está nas fases mais iniciais, não tem tanto sintoma, pode não estar se incomodando tanto ainda com o problema, e não nas fases avançadas, onde o problema é evidente. Bom, o lipedema ele não está incluído no currículo médico, de verdade. Quem começa a estudar isso, começa por algum interesse próprio, ou por alguma vontade, por alguém na família que tem, ou algum paciente que tem problema e que descobriu que tinha lipedema. Tem que ter um start, né? Porque esperando da faculdade a gente não vai ver nada mesmo. Vai ver um pouquinho de obesidade, um pouquinho de linfedema, e acaba confundindo muito essas patologias. Mas, quando as pessoas falam para mim também, eu sei, muita gente fala por trás, o Amato está tratando obesidade, ou o Amato inventou uma doença, mas, na verdade, está lá, gente, está lá no Mafei. Tem essa página inteirinha aqui falando do lipedema. Eu acho muito pouco para descrever uma doença tão ampla quanto o lipedema, apenas uma página. Porém, está lá. Para quem quiser se aprofundar, é só ler os artigos. Então, é chamado também de síndrome da gordura dolorosa, muito embora tenha uma dicotomia aí na literatura entre a doença de Bergman, como síndrome da gordura dolorosa, ou o lipedema. Mas, no final, a questão é, chamam assim porque é uma gordura que dói, né? Tem esse aumento da sensibilidade, tem a dor, tem o incômodo ao aplicar pressão. Muitas vezes essa sensibilidade pode ser descrita como o gato que senta no colo, ou o cachorrinho, ou o filho que não consegue subir no colo porque dói. São coisas diárias, assim, que incomodam bastante. Tem esse acúmulo de gordura nas extremidades inferiores, sendo uma desproporção simétrica, ou seja, é uma desproporção, comparando o M-corpo inferior com o M-corpo superior, porém ele é simétrico quando comparado do lado esquerdo com o lado direito, ou pelo menos muito próximo de simétrico. Há uma queixa de inchaço nos membros, que piora com a ortostase, com clima quente. O sinal de Godet normalmente é negativo, ou para aqueles que chamam de cacifo, né? A depressão discreta, e tem o Stemmer negativo, o sinal de Stemmer-Kaposi. E os pés são polpados, exceto no estágio 4. Aqui nessa foto dá para ver direitinho como o pé é polpado dessa deposição da gordura no tornozelo. Existem hematomas, equimoses, os famosos roxos que aparecem e que muitas vezes são chamados de fragilidade capilar. Aparecem de forma aleatória. Pode ter cansaço, fadiga, sistêmico, uma diminuição da condição física e força muscular. O início dos sintomas, normalmente, é em algum momento de grande variação hormonal. Então, na puberdade, no jovem adulto ou na menopausa. São os momentos numa gestação, né, onde normalmente acontece o início dos sintomas. Está aqui os roxos pós uma drenagem linfática forte, na verdade foi uma drenagem, uma massagem modeladora, né? A gente criou esse questionário de avaliação sintomática, que é muito útil,
para a gente ver o nível de inflamação, o nível de sintoma, a qualidade de vida dessas pacientes, né? E isso, para mim, foi um marco, porque assim que a gente começa a medir, a gente consegue avaliar se esses pacientes estão melhorando ou piorando com o tratamento indicado. Agora, existe lipedema em homens? O lipedema ele é quase que exclusivamente de mulheres, mas existem relatos em homens na literatura. Eu acabo drenando paciente do Brasil inteiro e vem paciente homem também. Eu tenho vários no consultório, vou mostrar alguns aqui para vocês. Esse aqui é um homem, na direita tem um artigo, na esquerda tem um caso do meu consultório. Excesso de peso, né? Tem uma certa feminilização, também com deposição de gordura típica do lipedema. Aqui também um outro homem com lipedema. Aqui também o teste terapêutico ajudou bastante, porque quando ele começou a tratar o lipedema, não a obesidade, ele começou a perder o volume nos membros inferiores. Agora, a gordura do lipedema é muito pouco influenciada por dieta ou exercício direcionado à obesidade. Então, se você está tratando obesidade e tem lipedema, o resultado vai ser pífio. Se a gente faz o diagnóstico do lipedema e direciona para a dieta, exercício adequado, o resultado é muito melhor. Então, o tratamento da obesidade vai diminuir o volume e o peso corporal. Se for só obesidade, ele mantém a desproporção entre os membros e sintomas. Agora, se a gente trata o lipedema, a gente diminui essa desproporção. Agora, é importante diferenciar a obesidade e lipedema porque o tratamento é diferente, muito embora eles possam andar juntos. Agora, pernas em tronco de árvore, de elefante, essas calças largas, o sinal do manguito ou bracelete, mãos e pés preservados, aqui o lipedema no braço, antebraço, também muito frequente. Aqui dá para ver na paciente perda de peso significativa, dá para ver ainda essa queda da pele nessa região. Essa paciente reclamava que tinha 2 corpos, o corpo de cima e o corpo de baixo. Essa aqui falando que tinha corpo de fronteira. Essa aqui, joelho de porco. Essa aqui, canela de preguiçosa. Essa aqui, saco de sagu embaixo da pele. Essa aqui tinha perna grudada no pé sem tornozelo. Essa aqui, minha idade está toda nas pernas. Então, tem muitas queixas, né? Aqui no braço, como que fica o lipedema. Aqui pós-operatório, não é o foco da aula. O sinal de Michelin, em casos mais avançados, são essas dobras de gordura. Né? Para quem não lembra o que é o Michelin, esse bonequinho. Então, a pele, normalmente são peles macias, com uma consistência um pouquinho diferente, sem alteração de cor. Pode estar associado a outras doenças, como linfedema, insuficiência venosa, dermatite listásia, eritema, ulceração, hiperpigmentação. Nós descrevemos esse caso aqui, que tem um pouquinho de tudo, né? Tem insuficiência venosa, tem o linfedema, tem o lipedema, tem a dermatite ocre, tem insuficiência venosa, tem tudo, né? O lipolinfedema, estágio 4. O acúmulo de gordura embaixo dos joelhos, medialmente, né? Também pode diminuir a mobilidade. Exemplo desse caso aqui, um dos poucos casos que eu vejo que a cirurgia é o ato inicial, porque ela não conseguia andar, ela não conseguia fazer exercício, então a cirurgia permitiu que ela voltasse a caminhar e fazer exercício e seguir com o tratamento conservador. Essa aqui tem uma distribuição tipo Jodhpur, né, que é essa distribuição mais em quadris. Aqui também, né, também lipedema. Essa uma distribuição mais lobular do lipedema. Essa é a classificação de estágio evolutivo. Lembrando que não é que todo mundo que está no estágio 1 vai chegar no estágio 4, mas que quem está no estágio 4 um dia esteve no estágio 1. Para progredir, tem que persistir a inflamação, tem que persistir o não tratamento clínico. Se você trata clinicamente, a doença não só estaciona, como ela pode regredir também. Então, esse aqui é um estágio 1 de lipedema, e dá para ver que houve a melhora do aspecto craquelado da pele, né? O estágio onde a estética incomoda muito. Nós relatamos vários casos aí de tratamento clínico nesse artigo, se interessarem. Aqui eu mostro alguns outros. Essa paciente com a síndrome da ativação macrostária, também um inflamatório na alimentação, feito o tratamento conservador, sem cirurgia, em 10 meses ela perdeu
27 quilos, ganhou 5 quilos de massa muscular, lipedema tratado. Essa aqui, ela descobriu que o pior inflamatório dela era o açúcar, né? Assim que a gente descobriu isso, ela conseguiu perder 11 litros em membros inferiores, 28 quilos. Essa aqui também, com tratamento conservador, sem a cirurgia, a gente conseguiu tirar 4,5 litros, que é mais ou menos o que a gente consegue de uma forma segura numa cirurgia, né? Perdendo também volume de coxas. Essa aqui tem síndrome de Ehlers-Danlos, tem síndrome da ativação massocitária, tem também lipedema. Estava já, assim, desesperançosa. Sem a cirurgia, com o tratamento conservador adequado, a gente conseguiu fazer ela perder 34 quilos, e desses foram 13 litros em membros inferiores sem cirurgia. De exame subsidiário, então não tem nenhum exame específico, muito embora eles possam auxiliar no diagnóstico diferencial. Do ultrassom eu não vou falar, vou deixar para a Fanilda falar, para o Marcondes, tem bastante coisa interessante. O DEXA é um outro exame que pode ajudar bastante. E de tratamento, lembrar que não existe cura, o tratamento tem conservador e o cirúrgico, tem controle. Hoje em dia eu não vejo o tratamento cirúrgico como um tratamento à parte, ele é uma ferramenta dentro do tratamento, né? O tratamento principal é o tratamento conservador, e em algum momento a cirurgia pode ser ajudar um pouquinho no controle dessa paciente e na melhora da qualidade de vida. Então a gente tem que diagnosticar para conseguir tratar. Essa, por exemplo, em 6 meses teve uma melhora sintomática de 78%, quando ela descobriu que o fator inflamatório dela, no caso dela, né, não vou sair falando que é para todo mundo, mas para ela era a castanha do Pará, né? Essa aqui também, em 11 meses, ela perdeu 10, quase 11 litros de gordura nas pernas, e aí a gente operou, né? E aí teve 67% de melhora. Esse aqui é um caso bem mais inicial, também acabou indo para cirurgia, teve uma melhora significativa de 70% nos sintomas. Essa aqui, uma evolução de 2 meses. 2 meses como? Milagre? Não. Isso aqui é identificar o que está inflamando a paciente e tirar da vida dela. Não foi cirurgia. Essa aqui também, um resultado interessante. Essa aqui, uma das pacientes mais magrinhas minhas com lipedema, dá para ver essa retração da pele na coxa direita. Aqui também uma paciente perdeu bastante peso, tratou bastante lipedema e mesmo assim manteve essa gordura abaixo do joelho, e para essa a gente indicou a cirurgia, foi feito, nós fizemos a retirada, mais ou menos uns 6 litros de gordura, e esse foi o resultado final. É isso que eu tinha para passar. Estou aqui, fiquei dentro do tempo e estou à disposição. Perfeito, Amato. Muito bem. Parabéns pela aula. Eu tinha certeza que ia ser muito boa. Eu gostaria de pedir a sua permanência aí para você criticar a aula da Fanilda. Não vou criticar, não. Agora é você, Fanilda. Pode compartilhar a sua tela. Seu microfone está mudo. Fanilda. Não estamos ouvindo você. Enquanto a Fanilda arruma o microfone. Se alguém tiver alguma pergunta para o doutor Amato. Agora. Agora sim. Agora sim. Botei outra. Espera aí que o Coraça quer falar alguma coisa, ele quer perguntar alguma coisa com o Amato. Só um minuto, Fanilda. Tá bom. Tranquilo. Pode compartilhar a sua tela por enquanto. Você lembra que a gente sempre conversa da fase inicial, que é a fase mais difícil de tratar, porque os maridos não querem tratar. Hoje mesmo eu peguei uma paciente, sentei, conversei com ela, falei assim, doutor, só tem um problema. Eu não posso emagrecer muito não, porque meu namorado já está reclamando que eu estou emagrecendo. O cara tem um funkeiro em casa, aquela pele gostosa, aquele bundão, ele não quer que ela faça tratamento. Ela falou, doutor, se eu puder melhorar o aspecto, tirar um pouco dessa celulite aqui, eu já agradeço, mas eu não posso emagrecer muito não. Eu falei, tudo bem, filha, eu já anotei na ficha dela, o namorado não quer que emagreça.
Eu já peguei mãe sabotando o tratamento da filha porque achou que ela estava ficando magrinha demais. Olha só. Então, É vamos lá, difícil, família. né? A gente tem que lidar com o ser humano, não é tão simples assim. Vanilda, sua tela não está totalmente compartilhada. Vê, Agora tá, agora beleza. tá. Fica à Então tá. vontade. Então, boa noite. Amato, parabéns. A sua aula assim, foi muito esclarecedora para mim, adorei, tá? Como sempre. Então, o meu foco aqui, gente, é falar assim, lipedema, por que que merece, então, uma cartografia, né? E seria pleonasmo se eu dissesse que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? As gerações antigas e gerações presentes sabem que isso é o ET de Steven Spielberg e isso é Game of Thrones. Então, se nós médicos mostrarmos essa cartografia vascular desse aneurisma, só isso aqui, e não falar nada, o médico já sabe que a gente tem um aneurisma fusiforme, localização infrarrenal e não envolve as ilíacas. Então, a gente pensou, por que não falar sobre lipedema? Né? Por que não dar uma cartografia para estas mulheres? E eu que trabalho muito com varizes pélvicas também, venho falando de dar voz a essas mulheres que, por varizes pélvicas, são taxadas como frígidas, como histéricas, e lipedema são taxadas como gordas. Então, o que a gente quer trabalhar aqui é nessa cartografia e nessa imagem da mulher com lipedema. Todos os meus slides têm esse QR Code que vocês podem acessar, mas estamos ao vivo com o dono delas, deste QR Code. Nosso Amato está aqui para falar para a gente. Então, nessa tratamento multidisciplinar do lipedema, nós ecografistas precisamos responder ao cirurgião plástico, ao cirurgião vascular e ao fisioterapeuta. O que nós iremos informar? E para isso, eu venho conversando com os cirurgiões vasculares, aqui em Vitória, com o Marcelo Coraça, com a cirurgiã plástica, que é a Patrícia, que está presente aqui. Por quê? Porque o que nós, ecografistas, precisamos informar para vocês que solicitam o exame. Então, o sistema venoso e superficial, o sistema venoso, né, superficial e profundo, a gente precisa, sim, informar como ele está. A gente precisa fazer as medidas do subcutâneo para confirmar se esse paciente tem ou não o lipedema. Claro que o diagnóstico é clínico, mas o nosso QR Code aqui está ao vivo para a gente demonstrar como a gente vai fazer isso. A gente precisa identificar se as nodulações estão presentes ou não. A gente vai discutir também. E se tem a associação de edema ou linfedema, conforme uma conversa que nós tivemos também com a cirurgiã plástica, a Patrícia. Então, nós temos aí, graças ao Amato, os pontos de cortes para definir o paciente com lipedema. Então, nós temos o ponto A, nós temos o ponto B, nós temos o ponto C e nós temos o ponto D. São nestes pontos que nós iremos trabalhar. E nós também temos os pontos de corte. Tudo muito fácil para a gente que é ecografista. A gente vai medir e vai identificar isso para não classificar, mas para confirmar, ou pelo menos para confirmar os critérios ecográficos para o diagnóstico de lipedema. Aqui está o nosso QR Code. Então, nós, junto com o Marcondes, decidimos, então, fazer essa cartografia para falar, além de palavras, mas mostrar essa paciente com lipedema. Então, nós desenhamos isso aqui, ó. Nessa cartografia, nós temos essa pacientezinha aqui já com aspecto de lipedema, diferente daquela com insuficiência venosa, e nós temos, então, os pontos descritos pelo Amato, o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. E nessa cartografia, você vai preencher qual a medida que você achou no seu segmento ecográfico. Precisa decorar? Não, porque a gente colocou essa tabelinha aqui, que são os critérios estudados pelo Amato, e vão ser colocadas aqui com a sua respectiva referência.
Conversando com a Patrícia, ela falou para a gente que é importante também dizer se essa paciente tem edema associado, se tem linfedema e se tem nódulos. Então, tudo isso a gente vai procurar no ultrassom. E a gente vai discutir aqui por que é importante informar isso na cartografia. Então, nós temos aqui a tabelinha e nós temos o lipedema. Então, eu vou começar mostrando essa paciente aqui, que está no estágio avançado de lipedema, como é que eu fiz esse exame. Então, no ponto A, vejam só, ela tinha uma medida de 3,2 centímetros, no ponto A direito e no ponto A esquerdo. Medi também o ponto B, vejam que a gente já consegue ver a presença de nodulações. Fiz a medida no ponto C, e fiz a medida no ponto D. Com isso, eu coloquei na minha cartografia estas medidas aqui e associei aqui a presença de nódulos. Então, nem precisa ler o meu laudo, ele está descrito aqui. Essa paciente tem lipedema confirmado em todos os pontos. Segundo o Amato, um ponto só já basta para confirmar o diagnóstico de lipedema. E eu já deixo uma questão aqui para discutir, como que a gente vai descrever isso no laudo? A gente coloca sugestivo, a gente coloca compatível, o que você, cirurgião vascular, quer de nós, ecografistas, que façamos a descrição no laudo? O que você, cirurgião plástico, quer que a gente acrescente mais? Nós temos esse resumo aqui, que já diz tudo, tá? Mas a gente precisa entender a necessidade de você que solicita o exame. Com isso, eu tenho descrito assim, ó, a gente vê imagens nodulares, ecogênicas, são mal delimitadas. Por que eu coloco mal delimitadas? Porque o lipoma, ele é muito bem delimitado. E eu tenho colocado compatíveis. Por quê? Eu tenho respaldo na literatura que isso é um lipedema. Claro que o paciente vem com a análise clínica, mas a gente tem visto também pacientes em grau bem inicial e que a gente já consegue ver isso. Então, eu coloco quais pontos que foram encontrados esses sinais de lipedema. E eu descrevo, depois dessa conversa com a Patrícia, se tem edema ou se tem associação de linfedema. Por exemplo, essa paciente aqui, que foi encaminhada para a gente avaliar. Então, a gente fez o quê? Só pela análise clínica, a gente vê aqui que no membro inferior esquerdo dela, ela tem um sinal clínico de linfedema. Na ultrassonografia, não se tem dúvida, ela tem lipedema, não só pela espessura do subcutâneo, como pela presença das nodulações, mas ela também tem linfedema. Então, ela tem lipolinfedema. Então, na nossa cartografia, a gente coloca as medidas encontradas e coloca aqui a presença de linfedema. Ela não tem edema aqui. Quando tem edema, a gente descreve também. Nessa paciente foi interessante que essa paciente, além de ter lipolinfedema, puxa, ela tinha insuficiência venosa clássica, ela tinha junção safeno-femoral insuficiente, ela tinha um refluxo na safena, ela tinha uma safena grande, ela tinha refluxo bilateral. Essa paciente vai dar trabalho para o Marcelo Coraça, porque é uma paciente dele e da Patrícia. Então, assim, o que a gente está fazendo em lipedema é aprender, dar voz a essa mulher taxada de gorda. É entender que a gordura inflama, e que ela inflama por celulite ou por outros processos, como o lipedema. E que a gente precisa afastar a doença venosa, ou pelo menos identificar a doença venosa, e a gente precisa também identificar se tem edema junto, se tem linfedema, porque isso vai alterar a avaliação do cirurgião plástico. Então, o que eu tenho para deixar de mensagem aqui é simplesmente assim, uma cartografia, porque eu acho que a imagem fala mais do que qualquer texto, né? E chamar para a gente discutir isso. A gente está começando um trabalho, como começamos com varizes pélvicas, e a gente precisa entender o que é importante para essa mulher. Eu tenho algumas dúvidas aqui e já deixo aos
aos moderadores e ao Amato também. A ressonância, o que e como ela ajuda. Nós, ecografistas, o que e como podemos ajudar. Então, eu deixo aqui, agradeço, estou também à disponibilidade para discussão, deixo aqui o site, o QR Code da cartografia, e espero que tenham gostado dessa apresentação cartográfica do lipedema. Parabéns, Fanilda, muito bom. Não esperava outra coisa a não ser isso, eu sei do seu padrão. Você foi a grande incentivadora disso tudo que está acontecendo agora. E eu gostaria que o doutor Amato respondesse a pergunta que você fez. Se tem ressonância, se tem ultrassom, como é que a coisa vai andar? Eu anotei aqui pelo menos umas 7 perguntas. Então, fica à vontade, Achou Amato. que eu vim aqui só para brincar. A gente abre a palavra para o Coraça e para a Patrícia. Patrícia me ajudou muito. O que o vascular quer na descrição do laudo, né? Eu acho que eu consigo resumir da seguinte forma: ele quer algo que o ajude a resolver o problema do paciente. Antigamente, eu acho que se colocasse há uns 20 anos atrás o laudo lipedema, ele ia rasgar o laudo e jogar fora, porque ele não tinha o que fazer com o paciente com diagnóstico de lipedema. Isso. Era sentar e chorar. Era, eu te dou um diagnóstico, mas eu não sei o que fazer para te ajudar. Né? Hoje, não. Hoje, dar um diagnóstico ajuda o paciente, porque mesmo que ele não consiga, ele vai conseguir procurar outra pessoa para auxiliar. Então, o laudo, o que a gente precisa é ser resolutivo, ajudar na indicação do tratamento da paciente. Uma coisa que a Fanilda mencionou e que passou, assim, não passou, mas é muito importante, basta um positivo para ser diagnóstico, né? Essa é uma questão matemática muito, muito séria. Se a gente começa a somar vários pontos, a sensação de todo mundo é, nossa, estou mais preciso ainda. Só que, à medida que você soma vários pontos positivos, você aumenta a sensibilidade do teste, porém, você diminui a especificidade do teste. Então, você melhora por um lado e piora por outro. Então, você não precisa, se deu um positivo e está simétrico as duas pernas, você não precisa. Até tome cuidado em fazer muitas medidas, porque você pode diminuir a especificidade do teste. Mas esse é um problema matemático, que eu acho que, na hora que a gente está examinando o paciente, a gente passa batido por isso, porque é normalmente fácil de identificar. Agora, eu queria mencionar também os indicativos de lipedema que não estão descritos no meu artigo e que são muito válidos. Aquela paciente que você vai fazer a compressão para bombear o sangue para cima, para fazer a medida do refluxo, e ela fala, doeu. Não é para doer. Não é para doer. E isso é extremamente subjetivo, porque umas podem falar, agora, se você faz uma mulher oriental, ela vai prender e não vai falar nada, né? E aí eu não posso usar isso como uma métrica, mas é uma bela de uma dica. Apertou, doeu, gente, varizes não dói a palpação assim, obesidade não dói a palpação, tem que ser alguma outra coisa. Pense, lipedema também não dói a palpação, a não ser que esteja infectado. Então, portanto, vamos pensar num segundo diagnóstico, talvez um lipedema. Agora, lembrar que, muito embora eu tenha feito trabalho direcionado para o lipedema, o lipolipedema, o estágio 4, ele é raro. Então, de todas as minhas pacientes avaliadas, foram poucas com lipolinfedema. A minha sensação é que as medidas, a tabelinha com os números lá, para o estágio 4, elas não são tão precisas assim, tá? Mas, independente disso, eu acho que vale mais estudo, mas não é para jogar fora essa informação. Eu acredito que dá para fazer o diagnóstico, sim. Agora, outra coisa que é muito importante, eu não sei, e aí responde, né? A última pergunta seria como o ecografista poderia ajudar. O mais importante de tudo para a gente, quando tem 2 diagnósticos, é estabelecer o nexo causal. O que está levando ao sintoma
que a paciente tem. Então, ela tem insuficiência venosa e ela tem o lipedema também. E ela tem dor e peso nas pernas. A dor e peso vem da insuficiência venosa ou vem do lipedema? Como estabelecer esse nexo causal? Não é simples, não é simples. Eu devolvo a pergunta para a Fanilda. Como que o ecografista poderia nos ajudar a estabelecer esse nexo causal sintomático, né? Talvez esteja aí a grande resposta. E com relação à ressonância magnética, essencialmente o que a ressonância magnética simples vai fazer é medir o panículo adiposo também. É a mesma coisa que o ultrassom consegue fazer. Porém, existem alguns protocolos que só tem fase de estudo em São Paulo, que é a linfangiorressonância magnética. É extremamente difícil conseguir isso, é só em protocolo de pesquisa e por enquanto, não tem grande valia no tratamento do lipedema. Não vejo benefício na ressonância magnética comum, a não ser para ver comorbidades associadas. Entre elas, a principal que a ressonância ajudaria seria a condromalácia, que é extremamente frequente no lipedema, e na hora que você faz da perna, vê a articulação do joelho também, pronto, já aparece, já pode dar mais um passo no tratamento. Acho que eu respondi todas. Todas. Obrigado, Coraça, muito bom. Tem algumas perguntas e o doutor Marcelo Araújo está brilhantando nossa sala hoje. É um prazer, Marcelo. E o Coraça vai fazer um comentário que ele pediu a palavra. Amado, isso é o que a gente sempre fala. E quando eu tenho a oportunidade de falar para vascular, é de falar exatamente o seguinte: você tem que mostrar que tem dois diagnósticos, um diagnóstico dessa paciente. A gente está cansado de ver. Outra pergunta, doutora. O consultório da gente fala assim: eu fui lá no doutor, ele falou que eu tinha que esperar as varizes para tirar minha dor. Só que a dor não é da varize, do lipedema. Né? É isso aí. Tem muita gente operando varizes, que tem varizes, mas não está trazendo sintoma nenhum. E aí o paciente não melhora. Assim, gente, resumindo, meu resultado de varizes ficou muito melhor quando eu comecei a tratar lipedema. É simples assim, porque eu simplesmente comecei a separar o que tem o sintoma por causa do lipedema, eu trato o lipedema. O que tem o sintoma por causa das varizes, eu trato as varizes. O que tem sintoma por causa dos dois, eu trato os dois. É simples. Marcelo, seja bem-vindo, Araújo. Obrigado, Marcões, amigos aí, Fanilda, Alexandre, Marcelo, quem está na tela aqui, né? Então, só falando, pegando um pouquinho o gancho que o Alexandre falou, né? E essa última fala dele veio a calhar, porque eu também, Alexandre, observei esse resultado. Eu tenho a felicidade de trabalhar com reabilitação vascular, um colega que trabalha comigo da Físio, e o resultado é bem diferente quando você tem essa possibilidade. Mas não era nem sobre isso, eu queria te falar uma coisa que a gente pode estar colocando aí nesse circuito, aí nesse processo, é uma coisa que infelizmente eu não tenho mais, mas durante muito tempo eu usei para diferenciar, né, que você falou do paciente, se ele tem a insuficiência venosa e o lipedema, ou até o linfedema, seria a questão da pletismografia, né? Quando a gente tinha a pletismografia, isso ajudava bastante, porque dava para distinguir, do ponto de vista funcional, a participação, mas infelizmente eu não tenho mais, o aparelho já não funciona, e... Meu também. Posso começar? Como? Oi. Marcelo, eu tenho um aparelho de pletismografia, e tem um grande problema. As mulheres com lipedema, elas têm a musculatura 30% mais fracas do que as que não têm lipedema. E a minha sensação, e isso é um projeto de pesquisa assim, de futuro próximo meu, eu acredito que a pletismografia delas está alterada, muito embora não seja um problema de insuficiência venosa o principal nexo causal. Eu entendo o seu raciocínio por trás disso, eu também pensava assim, mas hoje em dia eu truco. Entendi. Mas você está falando da pletismografia da foto, né? Fotopletismografia. Fotopletismografia, sim. Eu falei da pletismografia a ar.
da pletismografia A. No final, a plexismografia ela está avaliando o volume de membro, né, por métodos diferentes. A fotopletismografia é indireto, o ar também é indireto, pode ser por mercúrio, pode ser por água, qualquer uma delas, ela está medindo o volume do membro em um espaço curto de tempo. Então, independente da metodologia aplicada, a gente espera que o resultado seja semelhante, senão o exame não presta. Uhum. Pois é, mas acho que é um bom campo para pesquisa. Sim, concordo plenamente. Tem uma pergunta aqui da doutora Vívia Carim. Se ela pergunta se mandar o volume de refluxo não ajudaria, já que o volume de refluxo é o mais importante que o tempo de refluxo. No Doppler é possível medir o volume de refluxo. Essa informação não ajudaria a relacionar a clínica mais por refluxo ou clínica mais por lipedema? Eu não entendi a pergunta. Eu entendi. Porque volume seria litros, né? Seria volume... eu fico pensando como... É difícil, Não tem... posso falar? Pode, claro. Então, nós não temos respaldo na literatura para avaliar o volume de fluxo ainda a nível de varizes. Ainda é a pletismografia o que seria o exame melhor, né? A gente mede tempo, então fica difícil. Acho complicado a gente assumir isso. Panilda, vamos deixar a doutora Lira. Acho que é um espaço para ser estudado aí. Eu acho legal. Eu adoro. Acho legal também. Também. Doutora Patrícia Lira Françon, por favor. Faça seu sua. É a única cirurgia plástica da reunião. Eu quero saber se há algum plano de mensuração a nível de braço e culote, porque até o momento a gente só vê essas mensurações a nível ergográfico em coxa e perna, né? Nós podemos fazer uma cartografia para o braço. Com certeza. Patrícia, se você soubesse o trabalho que deu para fazer esse trabalho, quando me fala de fazer de braço, eu respiro fundo. Vamos lá. Eu imagino. A ideia é muito legal, mas eu queria falar um outro aspecto que ninguém para pensar. Né? Eu parei de examinar braço das minhas pacientes. Eu vejo, eu olho, eu faço tudo indiretamente. Aí, algumas perguntam para mim, mas você não vai examinar braço? Eu falo, já examinei, eu já olhei. Porque aquelas que não perceberam que tem lipedema no braço, e eu vou lá e cutuco, e aí elas saem com o diagnóstico do lipedema no braço, que elas não sabiam, elas saem desesperadas do consultório. Então eu comecei a olhar, anotar no prontuário e não falar nada, ficar quieto. Então, não tem que tomar cuidado com isso. Mas é uma medida importante, com certeza. Aqui no braço, a gente tem muito descendente de italiano, e elas são conhecidas como os braços da polenteira, né? Então, boa parte chega já com esse, não, doutor, eu tenho braço de polenteira. Patrícia. É isso aí. Eu gostaria que você fizesse um comentário da visão cirúrgica do lipedema, porque falou em cirurgia, mas você você como a única cirurgiã do pedaço, você tem que comentar isso para nós, por favor. Não, e comentar também do que o cirurgião plástico quer do ecografista. Já estou cutucando aí, Patrícia. Boa. Eu já conversei com a Fanilda, no geral, eu encaminho todos os meus pacientes para ela, a gente conversou antes, a gente precisa saber da condição vascular do paciente, eu preciso saber se tem o linfedema associado. Essa semana ela já me deu a notícia que eu encaminhei para ela uma paciente que eu já desconfiava que tinha linfedema associado. Isso para a gente é de suma importância, porque após o tratamento conservador, se não houve grande melhoria, eu preciso avaliar o impacto da cirurgia para essa paciente, se vai trazer mais benefício ou malefício para ela. Então, a partir daí, nos abre uma possibilidade de uma investigação mais ampla. Eu vou pedir uma linfocintilografia para poder estar avaliando o impacto da cirurgia para essa paciente. Eu sou um pouco conservadora, e acho que todo mundo da equipe também, acho que a gente tem que avaliar se eu vou estar melhorando a qualidade de vida dessa paciente ou não.
Então, se for para piorar a qualidade de vida dessa paciente, eu acho que a gente tem que orientar ela que é só manter realmente o tratamento conservador e não avançar para um tratamento cirúrgico que pode trazer uma piora no quadro dela. Então, para mim, enquanto cirurgiã plástica, é de suma importância essa informação inicial dada pela Fanilda. A gente trabalha em conjunto, eu, o Curaça, a gente tem o pessoal da endócrina, a fisioterapeuta, que é muito boa, então a gente sempre avalia o custo-benefício para esse paciente. Para as nossas pacientes, a gente deixa bem claro, eu sou cirurgiã plástica, mas, acima de tudo, eu sou médica. Eu não vou submeter a paciente a um tratamento que possa trazer a um comprometimento maior do que ela já tem. Nós estamos Coraça pedindo aí. Isso, nós estamos com duas pessoas para falar. O primeiro que pediu a palavra foi o Coraça, depois a doutora Maria Fernanda. Pela ordem, por favor, Coraça. A minha rapidinha. A própria Patrícia já teve paciente de eu falar, não opera. E ela fala para a paciente, ó, o Coraça falou para não operar porque ela tinha um simpático que eu vi na linfotilografia, eu falei, não opera que vai piorar. E essa paciente você faz só tratamento clínico. Que legal. Vamos lá, Fernanda. Minha pergunta é para a doutora Fanilda. Uma pergunta bem prática para o ecografista vascular. Como que essa avaliação é solicitada? O médico tem que solicitar essa avaliação para você ou você coloca como uma informação adicional no laudo de mapeamento venoso ou de sistema venoso profundo? Então, a gente está trabalhando isso ainda, entendeu, Fernanda? Então, atualmente, a gente tem o código de mapeamento venoso, porque você viu que é importante a gente fazer o venoso. A gente poderia associar o órgãos e estrutura com Doppler para associar o exame de lipedema. Talvez é uma ideia, foi o Amato que deu até isso, não pode ser só isso, porque primeiro que é muito pouco e a gente precisa estudar o venoso. Então, o que eu tenho tentado trabalhar, não comecei ainda, tá? É trabalhar o código de mapeamento venoso e o código dessa estrutura com Doppler, como eu trabalho com a pelve, tá? Entendi. Então, eu estou sentindo sua falta lá na fazer várias pélvicas. Então... então, seria esses dois códigos, mas eu não comecei ainda. É um trabalho que todos nós temos que começar. A gente vai fazer o venoso e vai fazer o lipedema, porque um não vai andar sem o outro. Fanilda, só um minutinho, que o Dr. Keller, que trabalha com o Amato na clínica, tá, ótimo. Está na sala e ele pode acrescentar muito essa pergunta da Maria Fernanda. Muito Keller, por aparece favor. aí. Aparece aí, amigo. Mostra sua... Oi, pessoal. Tudo bem? Keller, conta aí com a história do ultrassom. Você escutou a pergunta da Maria Fernanda, Keller? Eu não escutei, desculpa. Repita a pergunta, Fernanda. Como que é essa informação do lipedema, se a gente coloca como uma informação adicional no laudo de mapeamento venoso, ou se o médico deve solicitar essa avaliação, então com outro código. Como que isso vai ser cobrado? A gente só vai dar como uma informação a mais no laudo ou a gente coloca outro código para avaliar, entendeu? Quando a gente começou lá no Instituto, a gente começou colocando um acréscimo já no ultrassom venoso que a gente já fazia, no Doppler venoso. Então, a gente colocava essas medidas a mais, tal, mas depois eu conversando com outros colegas, aí eles sugeriram e a gente conseguiu isso, da gente acrescentar ultrassom de partes moles. Então, a gente pede o código de ultrassom de partes moles de coxa, de perna, bilateral. Então, a gente pede 4 códigos e faz assim, e os convênios estão liberando. Entendi. Tá? Então, temos que começar esse trabalho em conjunto. Vou fazer isso. Tem uma pergunta. Keller, muito obrigado pela resposta. Nada. Muito obrigada. Se tiver qualquer coisa para acrescentar, por favor. Não, tá maravilhoso, eu estou ouvindo Maria aqui, tá maravilhosa a discussão. Maria Fernanda, tudo ok? Tudo ótimo, excelente. Tem uma pergunta da doutora Vívia Carim, que ela pergunta, quais as indicações para o tratamento cirúrgico? Essa pergunta acho que é para a Patrícia, né? Ou para o Amato. Eu posso falar. Indicação de tratamento cirúrgico que eu vejo hoje em dia
é só, assim, de pronto, é só a imobilidade, a impossibilidade de movimentação. Essa, sim, é uma boa indicação cirúrgica rápida, né? Agora, quando operar, quando o paciente estiver completamente desinflamado, já estiver tratado do ponto de vista clínico, aí ele pode solicitar a cirurgia por uma questão mais estética, né? Mas fora isso, é só por uma questão de imobilidade, de restrição de mobilidade. Alguma coisa A a gente tem acrescentar, Patrícia? indicado. Então, aqui em Vitória, a gente tem pedido ao paciente para se submeter no mínimo 3 a 6 meses de tratamento clínico conservador, e a partir daí, caso não haja melhora com relação às dores, às equimoses, aí sim a gente vai avaliar a cirurgia. Ou nos casos de imobilidade, como o Amato falou. Mas ainda assim, mesmo nos casos de mobilidade, Amato, a gente tem pedido pelo menos uns 3 meses de tratamento conservador para desinflamar, levar a paciente numa condição melhor para a cirurgia. Muito bom. Muito bem. Vivian, está satisfeita com a resposta ou você tem mais algum comentário para fazer? Quem não falou ainda foi o doutor César Carmelindo. Por favor, se manifeste, faça um comentário sobre a aula. Você não falou nada, estava no meio de consulta. Cadê ele? Ele deve ter... Ele deve estar consultando. Deve ter saído da sala ou está consultando ainda. É. Gente, vamos aproveitar porque nós estamos aqui simplesmente com o doutor Alexandre Amato, que é o pai do lipedema no Brasil. Para mim, é a pessoa que mais compreende o QR Code ao vivo aí, no trabalho dele. A doutora Fanilda, que foi idealizadora da lâmina, e a Vivian quer fazer uma pergunta. Eu tenho mais uma pergunta. Fica à vontade, Vivian. O Coraça contou o caso que ele contraindicou, né? Ele falou assim, esse caso não devia operar porque ia piorar. Qual era a condição que essa paciente apresentou para ele chegar à conclusão que ela não era boa a indicação? Assim, seria linfedema, que ela tinha um linfedema muito grande, podia piorar o linfedema. Qual era a condição que ele achou que ela seria pior do que beneficiaria? Ele vai responder. Ela tinha edema de dorso de pé e não estava melhorando muito com o tratamento clínico. Eu pedi uma linfocintilografia. O grande problema que a gente tem com a linfocintilografia é que a gente tem que aprender a olhar, que o pessoal não sabe olhar. Tem até um trabalho que eu vou mandar para você, Amato, que eles analisam o seguinte, o falso positivo e falso negativo. Então, essa paciente tinha, ele falou que estava normal, mas ela tinha tortuosidade das vias linfáticas, ela tinha o gânglio pulpífero presente e ela tinha uma demora de chegada na virilha. Então, eu senti o seguinte, essa paciente, se submetesse a uma cirurgia, ia complicar mais ainda a gente ia sair de um lipolinfedema para um linfedema franco. E aí ia repercutir em cima da gente. Falei, ó, vamos tentar mais tempo, vamos tratar mais, e vamos avaliar. Essa paciente ela é do interior, espero que ela não tenha operado com vacina plástico. Respondeu aí, Vivian? Beleza? É difícil falar qual que vai piorar. Não é tão simples assim, Vivian. Talvez pensar assim, ó, todas podem piorar. Qual que eu vou conseguir beneficiar com a cirurgia? Talvez a pergunta se inverter um pouquinho, fica um pouco mais primo non nocere, né? Primeiro não fazer dano, para depois ajudar. Boa resposta, porque a gente tem que operar. Variz acontece muito isso. O paciente vai no consultório, você faz o duplex nele, ele tem um refluxo de safena. Você tira a safena, no retorno ele fala, doutor, eu queria que o senhor tirasse essa veinha aqui na minha perna. A safena não estava me incomodando. Então, tem muita gente operando refluxo, né? Refluxo não é doença, refluxo você tem que saber o tanto que aquele refluxo está incomodando aquela paciente. Então, depois do laser e do ultrassom, haja safena para matar, né? Pois é. Mas pelo menos eu vejo que agora a gente tem um nome para explicar muita coisa, né? Eu lembro que há uns 15,
quando eu estava na residência, né, tinha os casos que a gente sabia que ia dar errado. Agora, a gente não conseguia explicar o porquê que ia dar errado. Hoje, para mim, eu sei, é muito claro. É um lipedema, está inflamado, o sintoma não vem da insuficiência venosa. É meio que óbvio que não está vindo dali. Então, se operar, vai dar chabu. Né? Tá bom, gente. Mas eu tenho uma coisa a falar. Eu acho que o motivo disso é que toda paciente que vem, quando vem fazer exame comigo, ela quer culpar as veias. E agora, quando o Amato falou, quando eu aperto a veia, ela me pergunta, mas está doendo a veia? E eu falava, antes do lipedema, eu falava assim, não, sua veia é mais profunda, conversa com seu médico, que pode não ser a veia, ser a AP1, sabe? E agora não, olha, sua dor tem um local de dor, está inflamado, conversa com o seu médico. Eu continuo, conversa com o seu médico, mas agora com outro foco, com outra cabeça. Então, a veia, vamos falar, esquecer lipedema, esquecer varizes, vamos falar úlcera. Gente, o paciente está lá culpando a úlcera, a paciente é CEAP1, essa úlcera tem outra causa, não é a veia. Então, eu acho que a gente está mudando esse paradigma da doença venosa e vendo com os olhos mais ampliados. Então, eu penso que o lipedema veio aí, assim, não sei como trata, não sei como vai fazer, mas veio como não a veia. Igual varizes pélvica, nem toda dor pélvica é endometriose, nem toda dor na perna é varizes. Exatamente. Esse é o slogan do lipedema. Gostou, Amado? Eu gostei. Um outro fator que eu acho que é muito importante. Eu estou empolgadíssima. Não, Fanilda fica me pilhando aqui. Ela me liga de noite. Eu fico. Zé, o que você quer ver? Aí eu tenho que... um outro fator muito importante ser isso, é que a gente tem muita paciente hoje sendo tratada de fibromialgia que não é fibromialgia. É lipedema. Eu já tive paciente que eu falo assim, a senhora confia em mim? Eu posso tirar esse monte de remédio que a senhora está tomando e tentar um outro tratamento? E a gente conseguiu melhorar. Eu tive 3 pacientes que já fizeram isso. Alguns eu não tento para não entrar em conflito com o colega, tudo, mas eu já perguntei, a senhora confia em mim? Eu posso tirar esse monte de remédio da senhora e tratar só o seu lipedema? Os pacientes melhoravam. Quer dizer, iam tomar remédio o resto da vida para fibromialgia. Eu acho que a importância dessas reuniões que a gente tem, eu acho que a gente tem que se levar para mais médicos, eles têm que conhecer, é como a Fanilda falou, antigamente ela apertava, o paciente reclamava, ela não sabia o que falar. É igual como a gente discutiu esse dia assim da rede axilar, que ela falou, eu não conhecia isso, eu falei, eu também não. A gente vai vendo cada dia, a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai trocando informação. Em fase de publicação, por sinal. Está em fase de publicação. É. Eu fiquei muito satisfeito com a nossa reunião. Deu mais de 50 médicos na reunião, isso é muito bom. O tema, pelo menos, causou curiosidade, né? Olha, eu vou só compartilhar a tela aqui para fazer uma mídia da cartografia. Não sei se vocês estão vendo a minha tela aí. Esse é o site que entra para a cartografia, que é o .com.br. São os contatos telefônicos e o contato de e-mail. Quem não tiver ainda assinado a cartografia, como a doutora Fanilda, a doutora Vivi, a doutora Maria Fernanda, o Amato, todos esses já têm assinatura. Se não tiver, por favor, entre. Lá tem um teste grátis de 30 dias e vocês fiquem à vontade para fazer o teste e usar um produto que está excelente, está muito bem no mercado. Tem só esses profissionais elegantes aí utilizando. O doutor Marcelo Araújo também é um usuário. Está muito satisfeito. Na vanguarda da medicina, hein? Acho que é o primeiro do mundo colocando lipedema como diagnóstico. Exatamente. Isso aí, vou ficar devendo a família, vou pagar um fluxo do mar para ela no pé do convento aí, quando eu for em Vitória. Bom. Acho que nós podemos encerrar, né, Fanilda? Podemos. O objetivo foi cumprido. Por favor. Eu amei, viu? Amei tudo. O Marcelo quer falar alguma coisa. Marcelo,
Marcondes, é só uma sugestão, né? Eu também sou usuário da cartografia desde o início, mas, assim, considere a possibilidade de botar esse prazo de teste um pouco maior por causa da sazonalidade, né? Esses pacientes, eles nem sempre aparecem. E, às vezes, a gente não corre e acaba passando. Não, tranquilo. Só o médico pedir que a gente aumente isso aí, tranquilo. Isso aí é o de menos. Sugestão. Eu só falo com ele. Manda no celular pessoal que ele resolve. Tá vendo, Alexandre, como é? Ok. Mas, tenho muito a agradecer a presença de todos, principalmente a doutora Amata, a Fanilda. O Amata, eu tirei ele do sossego dele. Vi que ele estava tomando um suco de uva aí, estava bem satisfeito com o suco de uva que ele estava bebendo. Tá bom aqui o resveratrol. Agradecer o André, que esteve aí na cobertura, o Tiago, o Maurício Matos, a doutora Vívia, a Patrícia, o Coraça, meu parceirão de sempre. Obrigada, que eu aprendi muito. A doutora Maria Fernanda e o César Carmelino, que desapareceu, não quis fazer nenhum comentário. Acho que ele não está aqui mais, não. Peraí, deixa eu ver se ele está aqui. Não está mais online. César Carmelino, tá não. Fujão. Mas é um grande sujeito. Então tá bom. Obrigado, Clara, pelo maravilhoso, viu? Nós é que gostamos. Fanilda, boa noite e muito obrigado. Vou ficar devendo essa. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente.